Olá, hoje nosso mergulho é nos carboidratos. Pode não parecer tão óbvio, mas eles são, assim, a classe de substâncias mais abundante no mundo vivo. É impressionante, mais da metade do peso seco de toda a biomassa da Terra. Exato. É muita coisa. E a nossa missão aqui é desvendar o básico, né? O que são, como a gente organiza, as estruturas fundamentais deles. Vamos usar como guia um material de química de biomoléculas lá da UFSC. Perfeito. E, bom, quimicamente falando, de forma bem direta, a gente pode pensar neles como moléculas com vários grupos álcools, sabe? E um grupo-chave que pode ser ou um aldeído, aí a gente chama de aldose, Aldose, ok. ou uma cetona, que daí é uma cetose. A glicose é o exemplo clássico de aldose, né? E a frutose de cetose. Glicose, frutose e os mais famosos talvez. Provavelmente. E muitos outros que a gente ouve falar, tipo o açúcar de mesa, a sacarose, o amido, a celulose, todos eles são feitos dessas unidades básicas, ou a gente consegue quebrar eles até chegar nelas. Entendi. Ah, e o nome carboidrato é histórico. Sugeria carbono com água, pela fórmula geral que parecia ser CnH2ON. Mas, assim, a química real é um pouco mais complexa que isso. Entendi. É mais um nome que pegou, então. E eles têm essa dupla função super importante, certo? Energia rápida pra gente. E isso, nossa principal fonte. E também formam estruturas, né? Como você mencionou, a celulose, que dá, tipo, a sustentação pras plantas. Exatamente. Energia e estrutura. Papéis fundamentais. Ok, então vamos tentar organizar essa ideia. Como é que eles são classificados, assim, num jeito mais geral? Olha, a grande divisão que a gente faz é entre os simples e os complexos. Os simples são os chamados monossacarídeos. Pensa neles como a unidade básica mesmo, o tijolinho. O bloco de construção. Isso, perfeito. Como a glicose ou a frutose. Eles são o mínimo, não dá para quebrar em açúcares menores. Já os complexos, bom, esses são formados pela união de vários desses tijolinhos. Ah, como se fossem construções de Lego que você falou. Usando os tijolinhos. Exatamente, é uma ótima analogia. Aí você tem os disacarídeos com 2 tijolinhos. A sacarose é um exemplo, né? Glicose mais frutose. Certo. Tem os oligosacarídeos, que tem alguns, tipo de 3 até uns 10, e os polissacarídeos, que são as construções enormes, com mais de 10, às vezes milhares de unidades. O amido e a celulose são exemplos clássicos de polissacarídeos. E todos esses complexos, eles podem ser quebrados de volta? Sim, todos eles podem ser librolizados, ou seja, quebrados com a adição de água, de volta aos seus monossacarídeos originais. Entendido. Então, voltando para o tijolinho básico, um monossacarídeo. Qual é a diferença principal entre aldose e cetose? E o tamanho, ele importa também? A diferença-chave está naquele grupo funcional que eu mencionei. Nas aldoses, como a glicose, é um grupo aldeído, geralmente na ponta da molécula. Nas cetoses, como a frutose, é um grupo cetona, que costuma ficar mais para o meio. Aldeído na ponta, cetona no meio. Ok. E sim, o tamanho, o número de carbonos também serve para classificar. Os mais comuns e importantes na biologia são as hexoses, com 6 carbonos. Glicose e frutose. Isso, e as pentoses, com 5 carbonos, que são fundamentais lá no DNA e no RNA, por exemplo. Certo. E eles não são só uma fórmula escrita, né? Tem toda a questão da forma tridimensional. Como a gente representa isso? Aquela história de D e L. Exato, a estrutura 3D é crucial. A gente usa umas projeções, tipo as de Fischer, para tentar desenhar isso no plano. E a notação D e L é como dizer se a molécula é destra, D, ou canhota, L. Isso se baseia na posição de um grupo hidroxila, OH, específico, o mais longe do grupo principal. Destra ou canhota, interessante. E o mais curioso é que, na natureza, quase todos os açúcares que importam biologicamente são da série D, a destra. Nosso corpo é todo adaptado para trabalhar com eles. Que específico, né? Muito. E pequenas diferenças nessa forma 3D têm consequências enormes. Tem um conceito importante aqui. Os epímeros são açúcares quase idênticos. Quase.
Sim, eles diferem só na configuração, na posição de um único grupo OH em um dos carbonos assimétricos. Por exemplo, a D-glicose e a D-galactose, que juntas formam a lactose do leite, são epímeros. Ah, então a diferença é mínima mesmo. Super específicas para encaixar na molécula certa. Se a forma muda um pouquinho, já não funciona direito. Uau! Faz sentido. Mas espera aí, eu lembro de ver uns desenhos de açúcares que pareciam uns anéis. Eles ficam mesmo naquela forma de cadeia linear que a gente costuma desenhar no começo? Ótima pergunta. Essa é uma pegadinha comum. Na verdade, não. Em solução aquosa, principalmente as pentoses e hexoses, eles preferem muito mais existir em formas cíclicas, fechadas em anéis. Ah, então eles se dobram. É como se a molécula linear mordesse a própria cauda, sabe? O grupo aldeído ou cetona reage com um dos grupos álcool da própria cadeia. Essa forma de anel é energeticamente mais estável. Geralmente formam anéis de 5 membros, chamados furanoses, ou de 6 membros, as piranoses. Piranose e furanose. Nomes diferentes. Sim, por causa da semelhança com outras moléculas cíclicas chamadas pirano e furano. E tem mais um detalhe importante aí. Qual? Quando o anel se fecha, aquele carbono que era do grupo aldeído ou cetona, ele se torna um novo centro assimétrico. Isso cria mais uma possibilidade de variação espacial. Surgem 2 novos isômeros, que a gente chama de anômeros, o alfa e o beta. Alfa e beta. Mais letras. Pois é, e esses anômeros alfa e beta, eles têm propriedades físicas diferentes, tipo ponto de fusão, como eles interagem com a luz. Para visualizar esses anéis, as projeções de Howard são mais úteis, mostram um anel meio que de lado. Entendi. E o que é aquela tal de muta-rotação? Esse nome parece coisa de filme de ficção científica. É quase isso. É um fenômeno bem interessante. Se você dissolve um anômero puro, digamos, só o alfa-D-glicose, em água, ele não fica parado daquele jeito. Ele se mexe. De certa forma, os anéis alfa e beta, eles podem se abrir reversivelmente, voltando para a forma de cadeia aberta por um instante, e aí fechar de novo, podendo virar o outro anúmero. Ou seja, o alfa pode virar beta e o beta pode virar alfa, passando pela forma aberta. Ah, eles ficam trocando? Exato, eles ficam nesse abre e fecha, se interconvertendo, até atingir um equilíbrio dinâmico, onde tem uma certa proporção de alfa, uma proporção de beta e um pouquinho da forma linear. Como o alfa e beta desviam a luz de jeitos diferentes, essa mudança na mistura ao longo do tempo causa uma mudança gradual na rotação ótica da solução. Isso é a muta-rotação. Que dinâmico. Fascinante. E falando em reações químicas, o que mais eles podem fazer? Tem alguma reação bem importante para a gente saber? Sim, tem várias, mas 2 clássicas são a redução e a oxidação. Se você reduz o grupo carbonila, o aldeído ou acetona, ele vira um álcool. Isso forma os chamados alditóis ou poliálcoos. Alditóis. Isso. Por exemplo, se a gente reduz a D-glicose, ela vira D-glicitol, que talvez você conheça pelo nome comercial sorbitol. É muito usado como adoçante em produtos dietéticos, chicletes sem açúcar. Ah, o sorbitol, claro. E a oxidação? A oxidação pode acontecer em diferentes partes da molécula, dependendo do agente oxidante que a gente usa. Pode oxidar o grupo aldeído, formando um ácido aldônico. Pode oxidar o grupo álcool terminal, formando um ácido urônico. Ou pode oxidar os dois, formando um ácido aldárico. Esses ácidos também têm suas funções biológicas. Entendi. Bastante versátil quimicamente. E quando esses tijolinhos, os monossacarídeos, finalmente se unem? Como é que surgem os disacarídeos e os polissacarídeos que você mencionou antes? Eles se unem através de uma ligação especial chamada ligação glicosídica. Pensa nela como uma ponte de oxigênio que se forma entre 2 unidades de monossacarídeo. Com a saída de uma molécula de água, é uma reação de condensação. Ligação glicosídica. Certo. Nos disacarídeos, a gente tem exemplos bem conhecidos. A sacarose, o açúcar de mesa, é a glicose unida à frutose. A lactose, o açúcar do leite,
é a galactose ligada à glicose e essa ligação é do tipo beta. A lactose tem ligação beta, isso tem a ver com a intolerância. Exatamente. Nossas enzimas precisam quebrar essa ligação beta específica. Quem tem intolerância não produz a enzima lactase direito. Outro exemplo é a maltose, que vem da quebra do amido. São duas glicoses unidas por uma ligação do tipo alfa. Alfa na maltose, beta na lactose. Detalhes importantes. E nos polissacarídeos, são muitos unidos, né? Muitos mesmo. São polímeros longos. O amido, que é a reserva de energia das plantas, pensa na batata, no arroz, é basicamente um polímero de glicose. Na verdade, é uma mistura de duas formas. A amilose, que é linear, com ligações alfa-1,4, e ela tende a formar uma hélice. Uma hélice? Sim. E a amilopectina, que também tem ligações alfa-1,4, mas é ramificada, com pontos de ligação alfa-1,6. O glicogênio, que é a nossa reserva de energia nos músculos e no fígado, é muito parecido com a amilopectina, só que ainda mais ramificado. Essa ramificação ajuda a liberar a glicose mais rápido quando a gente precisa. Amido e glicogênio, reservas de energia com ligações alfa. E a celulose? A celulose, a estrutura das plantas. Ela também é um polímero de glicose, linear como a amilose, mas a grande e enorme diferença é o tipo de ligação. Na celulose, as glicoses estão unidas por ligações beta-1,4. Beta. De novo a diferença alfa e beta? Exatamente. E essa única diferença na geometria da ligação faz toda a diferença na estrutura e na função. Como assim? Só mudar de alfa para beta? Isso. A ligação beta-1,4 na celulose faz com que as cadeias de glicose fiquem retas, esticadas. Elas conseguem se alinhar umas com as outras, formando ligações de hidrogênio entre as cadeias e criando fibras extremamente fortes e resistentes. É isso que dá rigidez à madeira, às plantas. E é por isso que a gente não consegue digerir celulose. Por causa da ligação beta. Precisamente. Nossas enzimas digestivas são feitas para quebrar as ligações alfa do amido e do glicogênio. Elas não reconhecem, não conseguem encaixar e quebrar as ligações beta da celulose. Por isso ela passa direto pelo nosso sistema digestivo como fibra. Alguns animais, como os ruminantes, têm bactérias no estômago que produzem enzimas capazes de quebrar a celulose. Por isso eles conseguem tirar a energia da grama. Que incrível como um detalhe tão pequeno na química muda tudo biologicamente. Então, só para recapitular, a gente saiu dos monossacarídeos básicos, como a glicose. Os tijolinhos. Viu que a forma 3D deles, essa coisa de D e L, e a capacidade de fechar em anéis alfa e beta, é super importante. Fundamental. E que a maneira como esses tijolinhos se ligam, com ligações alfa ou beta, cria desde o açúcar que a gente põe no café, até estruturas gigantes e essenciais como o amido, nossa energia, e a celulose, a fibra que forma as plantas. Exatamente. E fica aí uma reflexão final, né? Pensa nisso. Amido e celulose. Os dois são feitos exatamente do mesmo tijolinho. Glicose. A única diferença fundamental é a orientação de uma ligação química entre eles. Alfa no amido, beta na celulose. Só isso. Só isso. E como essa diferença minúscula na estereoquímica, na arquitetura 3D, resulta em propriedades e destinos biológicos tão drasticamente diferentes. Um é a nossa principal fonte de caloria na dieta, o outro é uma fibra estrutural que a gente nem digere. O que isso diz sobre a precisão, a especificidade absurda que a evolução desenvolveu nas ferramentas moleculares, nas enzimas que interagem com essas moléculas na natureza? É algo para se pensar.